Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, 9 de janeiro, hoje a igreja celebra a festa do batismo do Senhor Jesus. Dia também de renovarmos a alegria e as promessas do nosso batismo que nos faz filhos de Deus. Eu quero acolher você que pela primeira vez me encontra aqui no YouTube. Seja bem-vindo, bem-vinda. Ative as notificações, joinha, like, comentário, para você estar aqui sempre conosco. Vamos ao evangelho então dessa festa do batismo do Senhor. Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17, diz assim: Naquele tempo Jesus veio da Galiléia para o rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água, então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje então a festa do batismo do Senhor. Jesus, batizado nas águas do Rio Jordão pelo seu primo João Batista, é hoje então ungido com o Espírito Santo e com o poder. São Pedro vai falar isso, lá em Atos dos Apóstolos, quando diz: Como Jesus de Nazaré, vós bem sabeis, como Jesus de Nazaré foi batizado e ungido com o Espírito Santo e com o poder e andou fazendo o bem, curando a todos e libertando todos que estavam possuídos pelo poder do demônio. Então, essa unção que Jesus recebe do Pai, essa unção do Espírito Santo, na sua natureza humana, que o capacita para a sua missão, para a sua boa obra. Mas o interessante também desse evangelho, o bonito também desse evangelho, é o ato mesmo de Jesus ser batizado por João Batista. João Batista estava lá nas águas do Rio Jordão pregando o batismo de conversão. Iam a ele as prostitutas, os bandidos, os ladrões, o povo que tinha lá seus pecados, ainda que não fossem talvez pecados graves como esse que o padre elencou aqui, mas pessoas assim muito dispersas do templo, da religião, entravam nas águas, confessavam seus pecados e eram batizados por João Batista. Então, o que Jesus foi fazer lá? Jesus não tinha pecado. E aqui tem algo de muito bonito. Nós estamos nesse tempo do Natal que se encerra hoje. Amanhã, terça-feira, dia 10, a gente volta para o primeiro dia da primeira semana do tempo comum, quando a liturgia volta a celebrar no verde da esperança. Então veja, o que Jesus foi fazer lá? Nós encerramos então esse tempo do Natal e o batismo do Senhor vai dar um sentido para o Natal. Por que é que Jesus nasceu? Por que é que Jesus veio ao mundo? Veio para salvar, mas veio para salvar se fazendo um de nós e se solidarizando com todos os pecadores, portanto com você e comigo. Quando Jesus entra naquela fila de pecadores, por óbvio, muita gente até ficou escandalizada, mas nesse gesto de Jesus, ele está mostrando como que é a opção fundamental do que ele veio fazer aqui, se solidarizar conosco. Jesus entra numa fila que não é para ele. O próprio João Batista achou estranho, Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus diz: deixa, vamos cumprir a justiça de Deus, ou seja, os mistérios de Deus. Mas aqui está como que uma plenitude do nascimento de Jesus. Nasceu para quê? Veio fazer o quê? Por que nasceu aqui? Para se solidarizar, para ter compaixão dos pecadores, para entrar na água lodosa desse pecado. Jesus desce humildemente, faz esse gesto. Muitas pessoas até o olharam feio, atravessado, talvez um outro até diz: sabia, esse filho do carpinteiro nunca me enganou. Veja, para dizer: eu sou irmão de vocês, não tenham medo de mim, mas busquem também essa conversão. E aí é no gesto da humildade, do batismo, que o céu se abre, o Espírito desce, e vem essa voz: esse é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Essa voz está dita sobre você e sobre mim também. Todos nós somos filhos amados de Deus. Mas talvez a gente não esteja escutando isso, não é mesmo? Talvez a gente não esteja sentindo, escutando isso. Meus irmãos, essa voz ela é silenciada. Essa pombinha do Espírito Santo voa para longe de quem é orgulhoso, de quem é vaidoso, prepotente, arrogante, de quem não mergulha,
É preciso mergulhar em Deus. E é preciso mergulhar no batismo. O batismo, a gente o atualiza, vamos dizer assim, pelo sacramento da confissão. A gente precisa se confessar, entrar nas águas do Jordão, ir lá na fila dos pecadores, marca um horário aí com o seu padre, liga na secretaria da paróquia, que dia que tem confissão, que horário que eu posso chegar. Bora, feio, entra nessa água. Ele não confessa com homem, com padre pecador, homem igual eu. Você lá sabe se eu sou pecador igual você, rapaz, me respeite. Entra na água da humildade, sabe? Quando a gente não se dispõe a ser perdoado, reconciliado com Deus, essa voz tão bonita que diz, você é meu filho amado, em você eu coloco o meu agrado, ela morre, ela fica longe. Mas também, aqui tem o profundo exemplo de Jesus. Nós que somos batizados, qual é o nosso nome agora, depois do batismo? Nosso nome é cristão, não é isso? Então nós somos o outro Cristo. Portanto, se eu também não consigo doar a minha vida, dispor a minha vida, a entrar na água de um rio Jordão, na companhia dos pecadores, dos fracos, dos pobres, dos miseráveis, dos limitados, essa voz também se silencia em mim. São dois momentos onde a gente experimenta o amor de Deus, assim, escuta essa voz. Um deles, então, quando a gente vai se reconciliar com Deus. Mas o outro é quando a gente está doando a nossa vida, como Jesus está doando a nossa vida. Porque às vezes a gente foi batizado, às vezes a gente se confessa com a regularidade que deve, mas às vezes a verdade é que a gente nunca entrou na água do Jordão que não é nosso, né? Às vezes a verdade é que a gente não se suja, a gente não se molha na água do outro. Cada um por si, Deus por todos, e se espirrar uma gotinha do Jordão do pecador em mim, eu ainda me revolto com Deus, tão bom que eu sou, não mereço passar por essas coisas. Queridos, nós seguimos a Jesus Cristo. Nós não seguimos outro Deus, outro nome, outro filósofo, outro místico, misticoide que seja. A gente segue Jesus de Nazaré. A gente segue Jesus Cristo. E Jesus Cristo se molhou numa água que não era para ele. O próprio João disse, você não precisava estar aqui. Se nós, como cristãos, não nos molhamos em águas que não são nossas, do serviço, da caridade, do perdão e dos pecadores, talvez o Espírito já não desça mais sobre nós ou não tem por que descer. Então, quando Jesus tem esse gesto, e quando nós temos o gesto do batismo, do mergulho nas águas da misericórdia, que nos lavam, e do mergulho nas águas da misericórdia, no qual a gente aceita ser instrumento de lavar a outro, quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus está sobre nós, e nós escutamos, de algum modo sentimos e crescemos no saber, somos filhos amados, Deus colocou em nós o seu agrado. Deus se agrada de quem está molhado na água do Rio Jordão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta festa do batismo do Senhor, em que encerramos este tempo do Natal, nós encontramos Jesus que foi até João Batista. E neste momento, João Batista protesta, dizendo que é ele que precisa ser batizado por Jesus, e não o inverso. Mas Jesus quer cumprir com toda a justiça. Jesus se permite ser batizado por João Batista, não porque Jesus tivesse pecado, mas para mostrar que Jesus, ele assumiu toda a nossa natureza humana, e nas águas do Rio Jordão, ele está lavando também nossa natureza humana, porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele se inclinou, se rebaixou para nos salvar, para nos levar para junto dele. Se assim Deus desceu do céu, agora nós que somos tocados pela força da graça desse Deus que nos ama e que desceu do céu, agora somos elevados para ele, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. E por conta disso, acontece o batismo de Jesus, e no céu veio a confirmação. O céu se abriu, e o Espírito Santo, como pomba, veio pousar sobre ele, confirmando que ele é o Filho amado, confirmando que ele é o Salvador. Assim, João Batista
pôde testemunhar a esperança que trazia no seu coração se concretizando diante de seus olhos. Jesus está no início de sua vida pública, sua vida de anúncio do Evangelho. Lembremos que, a partir do batismo, Jesus passa a anunciar, impulsionado sempre pela força do Espírito Santo. Ao celebrarmos esta festa do batismo do Senhor, nós também recordamos a nossa vida de batizados. Nós precisamos, com força e com coragem, todos os dias, recordar de nossas promessas batismais e vivê-las com fé, renunciando ao demônio, ao pecado, a tudo aquilo que pode gerar desunião entre nós, e firmando que nós cremos em Deus, que cremos no seu Filho Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Assim, renunciar ao pecado e viver na fé, eis o caminho do cristão. Que neste dia você esteja animado para viver na sua fé, não importa o que acontecer, esteja firme no Senhor, porque Ele nos sustenta. E tenhamos certeza, também nesta firmeza que recebemos do Senhor, vamos conseguir renunciar ao pecado, renunciar ao demônio, renunciar a todas as divisões que não nos deixam crescer como corpo de Cristo, que somos a Igreja, como batizados. Que o Espírito Santo ilumine a sua vida e que nós saibamos seguir a Cristo, Ele que é o Filho amado que veio para nos salvar. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta segunda-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do batismo do Senhor. E nessa festa, celebramos exatamente a manifestação de Cristo, conforme já foi dito que na festa da Epifania nós estamos concentrados na manifestação de Cristo aos Reis Magos, nas bodas de Caná e no batismo do Senhor. O Evangelho deste ano, dedicado ao evangelista São Mateus, narra o batismo de Jesus com uma peculiaridade diferente um pouco dos outros evangelistas. A narrativa do batismo, segundo São Mateus, em primeiro lugar, nos coloca diante, do grande problema teológico. Como é possível que o Cristo, sendo Ele santo, o Santo de Deus, se coloque agora para ser batizado, um batismo de penitência por São João Batista? É por isso que São Mateus nos coloca esse diálogo entre Jesus e São João Batista, em que São João Batista fica indignado e protesta. Como é que Jesus vem para ser batizado quando sou eu, João Batista, quem precisaria ser batizado? É aí então que Jesus diz que por enquanto as coisas fiquem por assim para que se cumpra a justiça. Do que se trata? O que é esta justiça a respeito da qual Jesus está falando? Veja, no seu comentário ao batismo do Senhor no livro Jesus de Nazaré, Joseph Ratzinger, ou seja, Bento XVI, nos diz assim que ali nós vislumbramos já o mistério da salvação, o mistério da cruz. Ou seja, o que é o mistério da cruz? Nosso Senhor Jesus Cristo toma sobre si os nossos pecados. Ao entrar na fila com os pecadores para ser batizado por São João Batista, Jesus está se fazendo pecador, digamos assim, ou seja, está se colocando numa posição de pecador, exatamente porque, solidário a nós, pecadores, Ele quer tomar sobre si as nossas dores. E é aqui que acontece a justiça. Ou seja, é esta união de Jesus conosco que faz com que nós sejamos purificados. Existem várias
situações e episódios no Evangelho em que Jesus entra em contato com objetos ou pessoas impuras. Jesus que é tocado por um leproso ou tocado pela mulher que sofria de hemorragia, etc. E, no entanto, embora as pessoas, ao tocar essas realidades impuras, ficassem contaminadas, com Jesus acontece exatamente o contrário. Ele, o que toca, santifica. Jesus, ao tocar o leproso, não se contamina, mas purifica. Assim acontece conosco. Jesus, ao entrar em contato com os pecados e os pecadores, não se contamina, não se torna ele um pecador, mas como Salvador faz a justiça, ou seja, santifica. É aqui que nós vemos que com o Cristo acontece sempre o contrário daquilo que conosco. Quando nós fomos batizados, as águas do batismo nos santificaram. Quando Cristo foi batizado, Ele santificou as águas do batismo. Quando nós entramos em contato com o pecado, somos nós a ser contaminados. Quando Cristo entra em contato com os pecados dos pecadores, é Ele quem salva e purifica. Que essa manifestação de um Deus salvador e grandioso na sua misericórdia realize também em nós essa justiça. Mas para isso, precisamos estar arrependidos dos nossos pecados, ser batizados e, no caso, se estivermos em pecado mortal, depois do batismo, confessar os nossos pecados. Ali estaremos renovando o nosso batismo e recebendo a justiça, entrando em contato com aquele que é o que realiza a santidade em nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.